Bom dia a todos. Agradeço a presença dos participantes do painel e de todos os convidados aqui nesse auditório. Antes de iniciarmos as nossas discussões, eu passo a palavra para Cristiano Cobo, diretor de operações de níquel da Anglo American. Senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Em nome da Anglo American, gostaria de agradecer o convite para participar de um evento de tamanha importância para o equilíbrio da vida do nosso planeta e para o crescimento sustentável do nosso país. E exatamente em função da magnitude e grandeza desse evento, que a Anglo American não poderia deixar de vir aqui se posicionar sobre o evento ocorrido no último dia 12 de março, quando uma fissura no mineroduto da empresa provocou o vazamento de polpa de minério em um rio da região da Zona da Mata de Minas Gerais. Lamentamos profundamente sobre o ocorrido. Gostaríamos de esclarecer que o vazamento foi detectado imediatamente e a empresa tomou todas as providências para contornar a situação. A agilidade e urgência no atendimento à população local se tornaram prioridade número 1 da companhia. 95% do vazamento foi estancado em menos de 24 horas. Infelizmente, o nosso presidente não está presente, Rubem Fernandes, porque ele está liderando pessoalmente todos esses trabalhos em Santo Antônio do Gama. Foram mobilizados todos os recursos humanos e financeiros para garantir o fornecimento de água potável para a comunidade local. A Anglo American empreendeu todos os seus esforços para que o evento ocorrido não prejudicasse o acesso à população a esse bem indispensável, que é a água. Paralelamente ao atendimento emergencial às comunidades locais, a empresa deslocou equipes de profissionais dos mais variadas áreas para a implementação de trabalhos de contenção e mitigação dos impactos ambientais. Os empregados têm se revezado em turnos sucessivos, 24 horas por dia, para finalizar as obras que vêm sendo realizadas. A empresa está retirando o material que atingiu o leito do Ribeirão e tomou todas as medidas para evitar que ela chegasse a outros rios. Não houve impactos, por exemplo, no Rio Casca, localizado pouco mais de 18 quilômetros do vazamento, e não há qualquer remota possibilidade desse material chegar ao Rio Doce, que está a 70 quilômetros do local do acidente. A Anglo American também providenciou a implantação de uma adutora de captação de água em outro ribeirão próximo. A adutora funcionou em caráter provisório e emergencial para garantir o abastecimento da água à comunidade do município de Santo Antônio do Gama. Também foi construída uma outra adutora, finalizada na última sexta-feira, que encerrou qualquer risco de desabastecimento na localidade e que irá representar uma nova alternativa de captação de água para a população do município impactado. Um amplo monitoramento dos recursos hídricos dos rios da região onde o evento ocorreu está sendo realizado com acompanhamento para acompanhamento de qualquer alteração que tenha sido causada pelo evento. A empresa continuará adotando todas as medidas que forem importantes e necessárias e não descansará enquanto não corrigir todas as situações negativas geradas e mitigar os impactos ambientais. As investigações sobre as causas do evento seguem em curso e continuaremos prestando todos os esclarecimentos necessários com a máxima transparência a toda a sociedade civil e órgãos competentes. Estamos certos de que o aprendizado que estamos tendo nesse momento fortalecerá ainda mais nossas práticas de conservação e preservação ambiental. A Anglo American é uma empresa comprometida com os princípios e normas internacionais de desenvolvimento sustentável, com os objetivos e temas estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, segue a Diretiva de Transparência da União Europeia e integra o grupo de empresas que assinaram o Compromisso Empresarial Brasileiro para Recursos Hídricos. É uma demonstração de que a conservação e preservação dos recursos hídricos e a contribuição com o desenvolvimento sustentável do planeta norteiam as políticas de crescimento da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado.
O painel que iniciaremos agora tem o propósito de discutir as ações e investimentos em soluções para o uso racional da água. Alguns esclarecimentos importantes para o início do painel e para que ele seja dinâmico e objetivo. Cada convidado terá até 5 minutos para responder a cada pergunta. Nós temos recepcionistas nas laterais do auditório que recolherão as perguntas da plateia. E aí, por favor, vocês sinalizem para as recepcionistas trazerem as perguntas ao palco. Ao término, cada painelista terá 3 minutos para as considerações finais. E para começar o nosso debate, a primeira pergunta vai ser direcionada a Olga Reis, da Coca-Cola, e a gente quer saber dela como a empresa vem incorporando os desafios e riscos associados à água em suas estratégias empresariais. Okay, thank you. Bom dia. My only Portuguese, I'm sorry. And obrigada, something like that. Okay. Okay. My name is Olga Reyes. I speak very good Spanish, not so good English, but I'll do my best in English because most of you will understand better my English. So I joined the Coca-Cola Company in 1999. And they gave me a computer and a lot of money to do community work. And I started doing it. And I started working with education, reading, building schools, because I liked education. In 2006, the company changed everything, changed directions, and decided that we needed to work in water and sustainable packaging. And my question was, how come we didn't do this before? It's not how come we're doing this. It makes perfect sense. So they told us, do 3 things. First, reduce the amount of water you use in your plants and in your production processes. Second, return to the environment all the water you use for your production. Third, clean the water you give back to the environment. You send back to the environment. And those were the third. The fourth one was establish a study on the watershed that you use. So I was in Central America, and I went to the map, and I said, this should be easy. The Central America map is all blue, full of water. And I said, we don't need water, because we have all the water in the world. I was very, very, very wrong, very wrong. First of all, when I went to one community, let's talk about El Salvador. I went to one community half an hour from El Salvador. They had no access to water. No, there was a school, no access to water. Then I realized that it doesn't really matter if it rains a lot, if the countryside doesn't have the water. Then I went to Nicaragua, and I realized if the watershed doesn't capture the water, it doesn't really matter if it rains a lot. So I concluded, boy, we do have a huge problem. And I didn't know how we were going to tackle it. Some years have passed, like 6, 7, 8 years passed, and after the many things that we implemented the reduction programs in our plants, and we went from 3 liters of water to produce 1 liter of product to 1.7, 1.6 liters of water to produce 1 liter of product. We implemented water treatment plants in all our plants. And I stop here. All our plants, when they send the water to the environment, send it clean. Clean it and send it clean. Third, we started the watershed, the watershed programs. And right now, I can tell you that we are returning to the environment in Brazil twice the water that we consume. And in other countries, for example, in Mexico, 150%. And then moving to the water for the communities, which is what moves me the most. We are currently helping roughly 100,000 people in Latin America to have access to water. And that, to me,
and to someone's point, it gets personal. I can give you a lot of data, but I can tell you is 100,000 people, some of them children who can now go to school, some of them young women who don't have to go to the river to get the water, some of them mothers who can now have access to cooking. That is awesome. I understand it is my company's privilege, it is my company's obligation. I get it. When I look back, I say, boy, we have accomplished a lot. But when I look into the future, we have done nothing. There is a lot we need to do. And that is why we are partnering up with our bottlers, with the NGOs who know how to do this, the Nature's Conservancy, WWF, IDB, the Avena, and the Amazon Foundation, and many, many others who are joining this effort with us. And that is what moves me, and that is what makes me go out and work every day, because I know we are doing something for the future. Can it be done? Absolutely yes. Has to be done? Absolutely yes. Does it require everybody here? Does it require a village? Absolutely yes. And it makes the perfect sense for a company like us that sells water. Thank you. Muito obrigado. Eu queria saber do senhor Roberto Bischoff, quais as ações a Braskem vem desenvolvendo nesse sentido? A gente ouviu a Olga dizendo que há essas ações voltadas para a comunidade, para as escolas, e isso é um fator muito importante porque a preservação, o reuso da água, a utilização de forma sustentável, ela sai da esfera empresarial e passa para a esfera da comunidade, né? De ter esse engajamento e incentivar essa ação sustentável. Como é que a Braskem vem desenvolvendo as suas ações nesse sentido? Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade. A Braskem é uma empresa petroquímica, é uma empresa industrial. Ela nasceu com o compromisso, em 2002, de atuar de acordo com os princípios básicos de desenvolvimento sustentável. E a forma que a gente materializou e tangibilizou dentro da empresa foi realmente colocar água como um desses fatores. A água é um fator relevante. A gente tem se posicionado claramente que a Braskem tem que ser parte da solução do problema da água. Tá? A Braskem não pode só pensar em o que ela faz, em sua eficiência interna, sua eficiência hídrica, em investir para reduzir consumo, mas ela tem que fazer mais do que isso. Mas eu vou primeiro comentar um pouco o que a gente vem fazendo internamente. É muito importante para uma empresa industrial fazer investimentos para reduzir consumo. Tá? Nós investimos, desde 2002, 280 milhões de reais, que nos permitiram chegar a índices de consumo de água por tonelada de produto produzido 6 vezes melhor do que a média das indústrias químicas mundiais. Então, é um passo muito relevante. A gente tem feito investimentos muito relevantes para viabilizar, aumentar o reuso de água internamente. A gente investiu num complexo petroquímico no México, 120 milhões de dólares, para ter uma estação de tratamento de água capaz de reutilizar mais. A gente, na nossa unidade industrial do ABC, nós reutilizamos praticamente 100% de água, de reuso, água que vem de reaproveitamento de esgoto. Mas a nossa visão é que isso não é suficiente. Isso é uma parte importante. A gente precisa continuar fazendo, precisa fazer mais do que isso, mas a gente precisa ir além da fronteira da Braskem. E o que a gente tem feito? Nós temos, primeiro, claramente mobilizado a cadeia de valor da Braskem na direção de buscar, junto com fornecedores, junto com clientes, soluções para tratar o problema de uso eficiente, de uso racional desse recurso água. Então, a gente não está trabalhando basicamente só para dentro, só para economizar, mas desenvolvendo soluções que possam dar uma melhor
forma de utilização de água em mercados relevantes. Por exemplo, agricultura, 70% da água é consumida em agricultura. Nós estamos trabalhando junto com o cliente para dar solução na agricultura para consumir menos água, soluções para melhor absorção de água no terreno junto com clientes. Então, sai muito fora do que é a fruta. Além das aplicações mais tradicionais, realmente, de tratamento de água mais conhecidas, que a Braskem faz parte dessa cadeia através de cloro, através do PVC, que é uma grande solução ainda muito utilizada, mas desenvolvendo claramente soluções melhores também para a distribuição de água. Tá? Agora, a gente acha que também não dá para parar por aí. A gente tem mobilizado a cadeia, tem buscado soluções, serão cada vez mais soluções mais racionais, mas a gente precisa mobilizar outros agentes, mobilizar associações para realmente refletir e equacionar a forma de uso mais racional de água junto a bacias de rios, junto ao consumo, junto à forma de equacionar a água pensando numa visão de longo prazo. A questão da água não pode ser tratada como uma questão de curto prazo. É um recurso estratégico, ele impacta a qualidade de vida das pessoas, impacta a saúde, impacta a indústria, impacta a sociedade de uma forma geral, e esta visão nós temos que ter como atores sociais. Então, a Braskem tem atuado um papel importante na mobilização de stakeholders relevantes, tentando trazer o tema para um outro patamar de discussão, para um outro patamar. Carlos citou iniciativa junto à Sanasa de programa Mais Água, Menos Perda, Mais Água, focado muito na distribuição, redução de perdas de distribuição, que o Brasil tem números para não se orgulhar mesmo. Então, tem trabalhado em outras frentes, junto com outros agentes, com um enfoque mais amplo do que o limite da sua operação. A gente considera que tem um papel junto com a sociedade claramente voltado para essa mobilização de recursos na direção de conscientização do tema, de compartilhamento de esforços para equacionamento do tema com uma visão de longo prazo e para conseguir resultados concretos. Nossa visão de futuro, a gente precisa continuar fazendo o que nós fazemos até hoje, investir para consumir menos. Cada metro cúbico que a indústria não consumir, ela vai disponibilizar, mas, mais do que isso, nós temos um grande desafio mobilizador junto a organismos, junto a associações, junto a governo, para a consciência da relevância do tema e para a busca de soluções nesse sentido. Senhor Neto Barak, as considerações do senhor sobre as ações desenvolvidas pela Netafim de Israel. Thank you for the opportunity to be here. When I stepped in, I checked, and I found out that there is no translation from Hebrew to whatever you understand. So I will speak English, and you'll forgive my accent. Roberto mentioned that 70% of the water is going to agriculture. By the way, in some countries, it's even more than that. And this is what we are doing. We are saving water for farmers. You know, I used to say that our business was irrigation. Our business today is sustainability, because we are helping farmers all over the world to use water in a more efficient way. We introduced drip irrigation to the world about 50 plus years ago, and again, not because we were too smart. I live in a small farming community. At that time, it was small, about 100 members. We came to the arid area of Israel trying to farm, and we had
the same challenges that the world is facing today. We didn't have enough water, we had very poor soil, and we did want to farm the land. And then we met the guy who invented the drip irrigation. We liked the idea, and we decided to introduce drip irrigation to the world. And today, 50 plus years later, we are all over the world. We are in Brazil, for example, but we are in sub-Saharan Africa, we are in Asia, we are in the United States, Australia, South Africa. We are basically all over the world. And what we are trying to do mainly is to increase awareness to advantages of efficient irrigation. Because again, Roberto said 70% of the water is going to agriculture, but people are not mentioning the word irrigation. When we are talking about using water for agriculture, it is irrigation. And again, people ask me, you know, especially when I meet business people, they say, who is your competition? And I always repeat the same answer. Our competitor number one is ignorance, is not being aware to the advantages of drip irrigation. And on this we are working and we are changing it, and we are creating partnership. And we are working with the food and beverage companies, and it's beautiful to see what everyone is doing in their direct operations, and we are doing it also. We are using water in producing plastic pipes. You need water to cool the system, but every drop of water is used like 6 times again and again in the cooling process, and then we treat it and we use it to irrigate our jojoba field, because we are still farmers to an extent. So this is number one, increasing awareness to the advantages of drip irrigation. Our competitor number two, to which we are losing big time, is flood irrigation. Still, with all the awareness that is growing, flood irrigation is the most popular way to irrigate crops all over the world. About, I think, close to 80% or around 70% of irrigation is flood irrigation. And this is something that we have to change. And we need partnerships, and we are building partnerships. Because, again, the food and beverage companies, they have their direct operations, but they also have the supply chain. And in the supply chain, they are using a lot of water. The garment industry, the clothing industry, you know, I always give the example, one pair of jeans is using like 4,100 liters of water. Half of it, well, part of it is washing your jeans. And I try not to wash my jeans, and sometimes when I don't pay attention, my wife takes my jeans and throws it to the laundry. But this is only 40%. 50% of the water for each pair of jeans is to grow cotton. And again, Levi's came with a bright idea. They said, don't wash your your jeans so often. Put it for 24 hours in the deep freezer, and it will kill all the germ. My solution for Levi's is don't buy cotton from farmers unless they use drip irrigation. So this is what we are doing. We are trying to convince the world to use water through irrigation in a more efficient way. Thank you. Tereza Vernalha, suas considerações, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou fazer as minhas considerações, mas tomando como base que a BRK Ambiental é uma empresa de água e de saneamento. E, obviamente, que nas nossas operações, para fazer o nosso trabalho, a gente tem projetos de eficiência energética para reduzir o consumo
e também do uso racional e consciente da água, mas o nosso core business é distribuir água e promover o saneamento para a população. E, portanto, o nosso protagonismo está em como viabilizar o acesso à água e o acesso à coleta e o tratamento do esgoto. Foi mencionado no painel anterior e que 35 milhões de brasileiros hoje não têm acesso à água, apesar da evolução que o país teve nesta frente. Mas 35 milhões de brasileiros significa, isso é o equivalente à população do Canadá. E nós estamos no século XXI. E, ao mesmo tempo, nós temos uma perda equivalente a 7 cantareiras por ano entre a captação e a distribuição da água, seja para a indústria, seja para a população. E o nosso grande papel é investir nas nossas áreas de operação. Hoje, a BRK opera em 12 estados, são mais de 180 municípios. Como empresa privada, é a maior plataforma hoje no país, mas ainda é uma gota no oceano, quando nós imaginamos que o Brasil tem 5.570 municípios. Então, nós temos um trabalho muito forte de investimento no combate às perdas, na onde nós atuamos. Serão mais de 100 milhões de reais investidos nos próximos anos nessa redução. E isso já tem, historicamente, dado resultados impressionantes quando nós fazemos esse investimento. E eu vou dar o caso da cidade de Limeira, que é o interior de São Paulo, que sofreu com a restrição hídrica que nós tivemos lá em 2014, 2015. E como o trabalho de redução de perdas foi relevante para a população de Limeira. Quando nós começamos a operar na cidade, há quase 20 anos atrás, nós captávamos em torno de 850 litros por segundo para abastecer uma população de 55 mil habitantes. Hoje, nós atendemos uma população de 100 mil habitantes e captamos 700 litros por segundo. Isso é o impacto de uma redução de investimento em redução de perda. Na época, a população, e nós nos engajamos com a população para o consumo consciente, houve uma redução de 10% no consumo. Esse consumo continua hoje no mesmo patamar, ou seja, a população está consciente com relação ao uso, mas, em paralelo, nós também garantimos que, entre a coleta e a distribuição, a perda seja de 15%. Então, comparado com os níveis nacionais, é um benchmark. Mas não dá só para falar sobre o acesso à água, sem falar do acesso ao esgoto, à coleta e o tratamento. Hoje, cada 2 brasileiros, 1 vive no esgoto, ao mesmo tempo que nós estamos jogando nos nossos mananciais e nos nossos rios esgoto bruto. E isso causa um problema gravíssimo, porque, além de tudo, a água que se coleta gasta-se muito mais para tratar, para fazer uma entrega para a população. E é algo que não faz nenhum sentido. E aqui também o nosso papel é no investimento nas áreas onde nós atuamos, em coleta e tratamento de esgoto, vários milhões de reais, cerca de 60% dos 7 bilhões de reais que nós vamos investir nos próximos anos, é para coleta e tratamento de esgoto. E é muito interessante quando a gente vê em números o impacto disto. A cidade de Blumenau, em 5 anos de operação, com investimento em coleta e tratamento, nós deixamos de enviar para o rio Itajaí a sul 19 milhões de metros cúbicos de esgoto bruto por dia. Isso é o equivalente a 7 piscinas olímpicas de esgoto bruto no rio ao dia.
Então, quando a gente traz por essa perspectiva, você diz, olha, o impacto que a gente traz na melhora da poluição do rio, na melhora da qualidade da água, no ecossistema do entorno daquele recurso hídrico e, obviamente, também uma redução no tratamento daquela água. Isso vale para Blumenau. Nós temos o caso de Mauá, que é no interior de São Paulo. Ela tem o rio lá, o rio que corta a cidade é o rio Tamanduateí, que tem uma volumetria equivalente a essa de esgoto que deixou de ser jogado in natura no rio. Então, é fundamental que nós consigamos, e eu acho que esse é muito do papel da BRK ambiental, assim como as empresas privadas do setor, junto com as empresas estaduais, como que nós viabilizamos que esses investimentos, que hoje são poucos, quando comparado ao que a gente precisa para o país, a depender de como se olha o número. Se formos pensar em 2033, de ter no país a universalização do serviço de esgoto, de esgotamento sanitário, mais acesso à água, nós estamos falando, esse número varia, mas pode ser de 15 a 20 ou mais de 20 bilhões de reais por ano de investimento para os próximos anos, para que a gente consiga tirar o país dessa situação que ele se encontra hoje. E, para isso, o nosso papel é de poder contribuir com as discussões de como a gente pode promover não só o governo, mas o privado, para fazer frente a um investimento dessa monta. Em qualquer lugar do mundo, 20 bilhões de reais é muito investimento. O privado tem condição de absorver parte desse investimento, mas, hoje, nós temos um arcabouço jurídico regulatório que precisa trazer mais segurança para quem quer investir no país e que também permita e ajude aos nossos municípios que hoje têm uma dificuldade técnica e financeira para fazer os seus planos de saneamento, para chegar ao ponto de decidir entregar ou não para o privado. Então, os projetos também não saem. Então, nós temos uma situação onde existe o privado que quer investir, que sabe onde investir, que sabe operar, que tem visão de longo prazo do país, mas os projetos não saem. E um caso emblemático foi um município de Erechim, uma cidade de 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul, que não tem zero, praticamente, de coleta e tratamento de esgoto. Foi a primeira licitação em 12 meses que o país teve para o privado poder aplicar e assumir essa operação, e que hoje foi um processo que foi paralisado. Então, 12 meses sem nenhum processo. Quando houve o processo, ele foi paralisado. A cidade hoje tem zero de tratamento de esgoto. E os privados é que estão aqui preparados para entrar. Então, eu acho que esse é o nosso papel, de como virar essa chave, de como tirar o país que está no século XXI, onde você tem uma população 100% de acesso à telefonia, que todos têm acesso, a maioria da população, à energia, mas 2 em cada brasileiros vivem no esgoto em pleno século XXI. Então, acho que o nosso papel é esse, é como ajustar esse marco regulatório e dar segurança jurídica para os investimentos. Cristiano, a senhora Tereza, ela tocou num ponto importante que a CNI defende muito e sempre reafirma, que é a questão da segurança jurídica, né, que o país precisa avançar nesse sentido, de ter mais segurança jurídica para os investimentos de uma maneira muito ampla, inclusive nessa questão da sustentabilidade dos investimentos voltados para a água. Como é que a Anglo-América enfrenta essas questões para poder conseguir efetivar os seus investimentos, colocar em prática os seus projetos? Okay, obrigado pela pergunta.
Antes de responder, eu vou só comentar um pouco sobre o posicionamento da Anglo American a nível mundial sobre a questão de água. Hoje a Anglo American opera em vários países do mundo e 80% das nossas operações são em locais onde tem escassez de água. Os projetos são de longo prazo. Então, existe realmente um desafio muito grande, né, da Anglo American continuar sendo uma empresa sustentável. Esse ano foi lançado um propósito, né, a gente tem um propósito dentro da Anglo American, que é reimaginar a mineração, tornando a vida das pessoas melhores. Esse é um direcionamento muito forte. Nós completamos 100 anos de operações no ano passado. Então, como é que nós vamos desenhar ou fazer diferente nos próximos 100 anos? Então, esse compromisso é um compromisso muito importante, né, que a empresa tem. Né, a nível mundial, principalmente na África do Sul, tem uma escassez muito grande de água, nós temos várias operações lá. Então, a Anglo tem uma série de projetos, né, com empresas, justamente para prover esse recurso, né, para as populações extremamente carentes e que não têm acesso a esse processo. Nós estamos no Pacto Global, na Agenda 2030, no ODS 6. Nesse sentido, a Anglo American definiu metas claras, né, para 2020. Né, para 2020, nós temos como objetivo reduzir em 20% a captação de água em todas as nossas operações, né, na média geral, e ter, no máximo, atingir 75% de reuso de água nas nossas operações. E, além disso, nós queremos ter de 0 a 3 indicações ou movimentos da comunidade social com relação à água. Então, é um desafio grande, mas mostra o compromisso que a empresa tem, né, a nível global de realmente tratar essa questão da água de forma efetiva. A nível de Brasil, nós também, esse ano, nós definimos para o ODS 6 alguns indicadores muito claros. Nós temos 12 indicadores no ano, né, que fazem parte das metas da empresa, né, tanto relacionado com a questão de água, de captação, de reuso, como a questão também de monitoramento de afluentes e da questão do saneamento básico das cidades onde nós operamos. Então, isso é fortemente feito. Nós temos parceria, né, com sociedades civis e órgãos específicos. Né, citar um exemplo, a gente tem um projeto que é justamente o PDA, que é o Programa de Disponibilidade de Água na Bacia do Rio Doce, onde a gente opera muito fortemente. Então, quer dizer, são ações realmente demonstrando, né, o quanto a empresa está associada a isso. O Rubem, o nosso presidente, ele assinou esse compromisso, né, que foi comentado pela Mariana, sobre a questão do compromisso, né, de segurança hídrica. Então, isso faz parte do nosso compromisso com relação a isso. Voltando à sua pergunta, eu acho que o ponto importante os investimentos da Anglo American, eles continuam, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu acredito que, no ano passado, o marco regulatório da mineração foi um avanço importante, né, na questão de ter essa segurança jurídica de uma forma geral, e demonstrando realmente a indústria de mineração, uma indústria que tem realmente um desafio muito grande de se posicionar e realmente criar as nossas operações de forma sustentável. A gente acredita que isso nos ajuda com relação a desenvolvimento dos nossos projetos. Com relação à política de águas, principalmente estaduais, a gente acredita que ainda existe uma oportunidade de melhoria, até para criar uma regra, um modelo muito claro de utilização desse recurso, que a gente sabe que ele é limitado. Então, eu acho que é um ponto de avanço, nós acreditamos que é um ponto de avanço com relação à questão da segurança jurídica de investimentos no país. Mas a gente está muito próximo, né, junto a órgãos como o IBRAM, como o próprio Ministério das Minas e Energias, ou o Ministério do Meio Ambiente, né, de forma a ser uma empresa que realmente quer fazer parte, né, da solução do processo. Acho que a gente realmente tem uma confiança muito grande, né, nesse pacto que está sendo feito. Eu acho que é uma mobilização onde todos têm o mesmo objetivo. E, quando você tem um objetivo comum, acho que é muito mais claro nesse processo. Mas a Anglo American, ela tem muita segurança, realmente, que ela vai continuar seus investimentos aqui no Brasil e no mundo todo, sabendo que, na parte estratégica dela, a questão de ter um pilar, um dos nossos pilares de sustentabilidade é justamente a questão de água, ela tem que fazer parte do nosso processo. Então, investimentos serão necessários para justamente a gente desenvolver os nossos projetos de forma sustentável, não só olhando a questão do recurso hídrico que nós vamos utilizar, mas também como é que a gente pode minimizar, né, e apoiar as comunidades que estão ao longo dos nossos empreendimentos, para que elas possam realmente ter condições mínimas de água e de saneamento, e atender o Pacto de 2030, que realmente tem isso para 100%. O senhor Luiz Garcia Prieto, da Nestlé, as suas considerações, por favor. Bom,
Muito obrigado, bom dia. Acho que apenas estas cuatro palabras son suficientes para que vocês comprendan que non soy portugués ni brasileiro. Entón, vou tentar de todos os xeitos falar nesta lindísima idioma que é el portugués e espero me facer entender. Eu quería, primeiro que todo, dar as gracias a la oportunidade que temos de representar aquí a Nestlé e tal vez o máis importante de todo isto é se preguntar por que a Nestlé está aquí, ¿no? Por que a Nestlé considera que é importante estar presente en un evento desta categoría e é basicamente porque a agua está dentro do ADN da Nestlé. Nos recoñecemos públicamente que el acceso al agua es un ben público, que el acceso al agua es un derecho humano y en ese sentido desde que nos comenzamos a operar, incluso cuando comenzamos a operar no Brasil, faz ya 97 años, el tratamiento del agua foi uno de los capítulos fundamentais de nuestra operación industrial. Agora, los tempos que están correndo nos facen sentir que temos un problema con el agua. A Marina falaba anteontem que non temos un problema con el agua, temos un problema con la gestão del agua. E estoy plenamente convencido de que es así. Cuando miramos os datos, agua neste planeta hai suficiente para todos. Só que non hemos dado a importancia que ten agua para iso. A miña compañía, cando fala de agua, fala del propósito da compañía, porque finalmente todos falamos de que a industria precisa del agua, mas eu gustaría levar eso un poquito máis acima. Eu sou biólogo de formación e lembro para todos vocês que el agua é fundamental para a vida. Non é solamente para a industria, é algo máis importante. Entón, hai factores que, cando están dentro del convencimento persoal que uno té de o que representa el agua como elemento fundamental da vida, como veíamos tamén en algunos de los exemplos de Creating Share Value que foron compartillados el outro día, faz moito sentido, faz moito fácil compartillar experiencias. E nese sentido a presencia de Nestlé aquí tamén está ligada ao fato de nos querer apresentar para toda a sociedade brasileira o que a Nestlé está facendo por el agua. Faz ya algún tempo que estamos traballando ben certo en algunhas actividades que hoxe podemos publicar como un grande éxito, como foi a fábrica de Montes Claros, desde el principio. A fábrica de Montes Claros, que é a primeira fábrica 000 que nós temos cando falamos de lixo, de GHG e de water consumption. Cuando decidimos implementar esa fábrica en Montes Claros, nós já tiñamos ciencia de que Montes Claros era un sitio que tiña unha necesidade de agua ben importante, ¿no? O noso compromiso naquel momento foi: ok, vamos a facer unha fábrica, mas vamos a facer a fábrica en el sentido que podamos compartillar con el resto da sociedade que nós nesa fábrica non precisamos agua para a nosa actividade. Que a agua que vamos a precisar, como toda actividade humana precisa de agua, ese agua la vamos a sacar de un xeito o máis racional posible. Nos temos perto desa fábrica unha fábrica que faz leite condensada e fixemos todo o que foi posible para ese agua que estamos extraindo da leite, dedicarla para esa nova fábrica. Obviamente, iso non te payback. Obviamente, cando os investimentos son feitos, você só ten unha cosa que permite eso, e é o compromiso da compañía de facer algo por la sustentabilidade e por el mantenimiento de las condicións de agua. Esa actividade foi ben recoñecida já con algún premio que tive en el ámbito de la vacía hidrográfica del río, mas agora, con os novos tempos que están chegando na miña compañía, de sair para fora, de deixar de facer as cosas apenas dentro das nosas fábricas, chegou a iniciativa de Alliance for Water Stewardship, que basicamente lo que nos está es pidiendo a todos que salgamos fora, que compartillemos con a sociedade aqueles fatos que consideramos relevantes e ao mesmo tempo tamén que sejamos capaces de aprender o que outros están facendo para nos a mellorar lo que podemos facer. Comenzamos con actividade cafeteira. Vocês van a ver durante esta semana tamén o que estamos facendo la rellao do Cerrado
E o intuito final de tudo isso é ensinar e aprender para fazer um mundo muito mais sustentável para todos. E no caso de água, faz muito tempo que venimos falando de que não prestamos devida atenção a isso. É o momento, eu acho, para todos fazer nesse momento. Muito obrigado. Uma pergunta para Tereza Vernalha, da BRK Ambiental. A Luciana Figueiras, da Tomorrow Gestão Executiva em Meio Ambiente, pergunta: em termos de segurança jurídica para aporte privado em saneamento básico, por que não viabilizar o amparo do negócio na forma de securitização, gerando a segurança da entrega do empreendimento e garantia dos partícipes? Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta. É Luciana? É, a Luciana Figueiras. Luciana, obrigada pela pergunta. Eu vou dar um pouco da perspectiva do que é essa segurança jurídica e regulatória. Hoje, a BRK ela atua em 2 estados, como eu mencionei, e nós temos 18 agências regulatórias. Cada agência regulatória faz as suas regras. Quando nós olhamos um país da nossa dimensão, não me parece que é a forma mais adequada para que a empresa possa, de fato, ter escalas e sinergias. Quando nós temos, dentro de uma empresa, a área jurídica trabalhando mais que a área de engenharia, isso é um sinal de que a gente tem alguma disfunção. E, quando comparamos o setor de saneamento com outros setores que também precisam de universalização de serviços, e estão falando de um país de dimensões continentais como o Brasil, a gente começa a identificar quais são os pontos que precisam ser endereçados, que têm a ver com a segurança que eu mencionei. Muito provavelmente, alguns devem se lembrar que, há 20 anos atrás, nós declarávamos o telefone no imposto de renda. Hoje, todos os brasileiros têm pelo menos um telefone celular, e no interior de São Paulo e no interior da Amazônia. A energia, hoje, a maioria dos brasileiros, mais de 90% dos brasileiros, têm acesso à energia em São Paulo e também nos rincões do Nordeste. E saneamento é muito parecido com esses outros setores, tem características que não têm nada a ver, com certeza, mas eu estou dizendo a essência. Muito investimento, tem que vencer a universalização, como viabilizar econômica e financeiramente uma concessão, uma operação no Sudeste e no Nordeste. Então, são pontos comuns desses 3 setores. E, quando nós comparamos o que eles têm de diferente, porque saneamento, que teve uma evolução importante de 2007 para cá, tanto em água quanto em esgoto, não dá para negar, mas foi um crescimento uma evolução muito tímida, quando comparado com o que avançaram os outros setores. E o que há de diferente? Né? Não existem 20 agências reguladoras para esses outros setores que eu mencionei. Então, na perspectiva da segurança jurídica e regulatória, é muito importante que a gente se debata, que a gente debata de alguma forma diferente de como a gente pode unificar essa regulação, pelo menos, porque qualquer outra coisa diferente disso será paliativo. Porque quem está na operação de uma plataforma que hoje interage com 180 municípios, que é o nosso caso, é uma batalha diária no entendimento sobre tarifa, sobre cobrar ou não cobrar pelo uso do esgoto,
a não obrigatoriedade que nós temos hoje das famílias, das residências se conectarem à rede de esgoto. Então, o privado faz o investimento, mas não há uma obrigação da população de fazer aquela conexão. Então, esses são pontos que precisam ser endereçados, e aí, quando eu falo de segurança jurídica e regulatória, é isso que eu me refiro. Os contratos sempre são muito robustos, nós temos nós temos PPPs, nós temos concessões, PPP plena, concessão plena. Então, hoje a gente tem dentro da companhia um espectro bastante abrangente de modelos de operação e de contratos de concessão e de PPP. Mas cada um é um. E, no limite, nós poderemos ter 180 agências reguladoras, porque hoje é assim que nosso arcabouço jurídico regulatório funciona. Então, se a BRK tem hoje 180 municípios, que é nada, comparado com 5.500, no limite, se a gente não fizer nada, nós podemos chegar a ter mais de 5.000 agências reguladoras. Não é viável, né? Então, acho que esse que é o que nós precisamos, e acho que precisa estar na agenda política, é como pensar um modelo regulatório que viabilize a gente sair dessa situação muito atrasada na parte de saneamento de água. Obrigado. Agora uma pergunta para a Olga Reis. No processo de tomada de decisão para a instalação de plantas da Coca-Cola nos diversos países, há algum tipo de comprometimento por parte dos governos quanto à segurança hídrica para a produção e para a própria sociedade? Absolutely, absolutely. First priority is guaranteeing water access for the community. And that is part of our program, Water for All. We partner with the government, with civil society, with NGOs to give access to community, access to clean water, especially around our plants. I am very proud to tell you that here in Brazil, we're partnering in the Amazonas, no? And we're giving access to water to 10 communities, and we're going to expand it to 100 communities. And we're partnering with the IDB. And it happens in every country where we operate. It is not a very simple solution. It is very complicated. We are doing the most we can. We will continue to be very ambitious. This is my #1 goal, and Public Affairs and Communications #1 goal in Latin America. How do we ensure that the communities, especially the communities around our plants, have access to water? We're doing it, not perfect, but we are on the right track. Ok, muito obrigado. Agora uma pergunta do Anísio Coelho, de Pernambuco. Sabemos que no perfil da indústria brasileira, 90% é formada por micro, pequenas empresas. O que as empresas que estão aqui no painel estão fazendo para ajudar e difundir a gestão e consumo de recursos hídricos de forma sustentável? Roberto, por favor. Quando se fala do pequeno e médio empresário, é um desafio, né? A questão de... Eu acho que as indústrias grandes que têm porte têm um papel de apoiar no desenvolvimento de soluções, sempre que possível, para melhorar, aumentar a consciência e melhorar o tipo de solução que um pequeno e médio empresário consegue tornar viável no seu negócio. É um desafio grande, depende, cada indústria tem sua característica. Eu acho que o outro ponto relevante que pode ser feito é no compartilhamento de conhecimento. A gente, como uma empresa maior, tem acesso à tecnologia, tem acesso a soluções que, para um pequeno empresário, para um médio empresário, muitas vezes não estão disponíveis. Então, a gente tem também um papel importante em trazer.
Quando começa a aumentar um pouco mais de porte, é um trabalho muito mais integrado, muito mais diário, porque o número de interfaces começa a ficar mais possível. Nós temos hoje trabalho direto com clientes, mais de 80, trabalhando focado em uso racional de recursos hídricos. Esse número vem crescendo ano a ano, agora são 86, mas já são empresas de um porte mais médio. Quando se fala de um pequeno e médio empresário, o desafio acaba ficando muito maior, e eu acho que ele tem que ser muito mais na linha realmente de viabilizar conhecimento, compartilhamento e viabilizar soluções que possam tornar efetiva a aplicação no negócio de cada um deles. Muito obrigado, Roberto. Já falamos aqui de vários temas importantes: segurança jurídica, marco regulatório, a questão do reuso da água na agricultura, a questão da participação da comunidade nesse processo, né, a Coca-Cola fazendo um trabalho junto às escolas. Mas um ponto importante, né, para todos vocês, alguns de vocês responderem pelo menos, é que a planta da indústria foi instalada. E aí não há água, faltou água. O que fazer? Quem se habilita a responder essa pergunta? É uma pergunta interessante, né? Porque, no nosso caso, né, as nossas operações, principalmente nós temos duas operações no Brasil, né, uma de minério de ferro, outra de níquel. Operações que necessitam de água, né? O níquel, hoje, a gente opera com 91% de reuso da água, mas tem um processo específico de granulação que precisa de água, precisa de resfriamento dos fornos, que a água é inerente e a segurança é uma questão de integridade. Na mineração também, né, no caso do Minas Rio, a gente opera com um teor muito baixo, então a gente tem todo um processo de beneficiamento que exigem etapas do processo onde a água é necessária. O próprio transporte, né, do nosso produto de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, através do mineroduto, ele tem um percentual de água, então é importante, e isso é inerente às nossas operações. O que a gente tem feito, e isso faz parte, né, acho que dos valores da Anglo, isso se desdobra em termos de metas, e isso é um dos pilares de estratégia do grupo, é a questão de inovação. A gente está buscando alternativas de realmente operar minas sem água. Então, isso é um lançamento de provocações. Nós estamos buscando, seja interno, seja externo, algumas possibilidades da gente começar a operar de forma efetiva sem água, né, em algumas operações, não em todas. Como eu comentei, algumas são inerentes, eu não consigo operar sem. Mas existe todo um compromisso, né, e isso vem realmente do nosso presidente mundial, o Cutifani, no sentido de realmente a gente, igual comentei anteriormente, né, como é que a gente reimagina a mineração? A gente sabe que a água é escassa, que realmente, quando a gente olha a progressão de consumo, ela tem um crescimento de quase 55% até 2050, do que já cresceu quase 3 vezes até na década de 50, de 1950. Então, é um valor pessoal, acho que o comentário da Nestlé, acho que é importante, nós temos que realmente a água são para os seres humanos, são para as pessoas, né? Acho que a indústria tem que trazer, ela promove benefícios para a comunidade, mas tem que ser feito de forma integrada. Eu te diria que sem água a gente hoje não tem nenhuma possibilidade, independente de algumas questões, mas a gente tem um compromisso muito forte, primeiro, de reduzir significativamente o consumo e aumentar o reuso de água, e segundo, ser parceiro das comunidades para buscar alternativas para prover esse recurso para as famílias. Eu acho que esse é um papel importante das empresas, né, de realmente ser integrado com esse processo, ser parte da solução, né, de realmente garantir, no final, que a prioridade é a água para as pessoas. Obrigado. Essa agora é para a Braskem. Considerando o exemplo da empresa, o que falta para que mais empresas invistam em reuso? Na verdade, qualquer um dos senhores podem responder. Eu acredito que, mais e mais, o empresário tem consciência do que representa o tema recurso hídrico na visão de longo prazo, o tema água. Então, isso é um nível de consciência que está cada vez mais presente dentro dos negócios, dentro das empresas. Então, eu acho que isso é uma realidade que vai avançar. A BRK está nesse negócio, é um negócio que vai crescer, é uma solução
Na verdade, eu acho uma dificuldade enquanto não existe essa consciência do risco, essa consciência da importância, na verdade, a conta dura de curto prazo, muitas vezes, significa ou investir ou ter um custo operacional maior. Então, eu acho que esse é o fato que, de curto prazo, interfere. Mas essa é uma visão, vamos chamar assim, imediatista. É a visão que não está endereçando o problema com a visão de longo prazo, que não está, do ponto de vista industrial, mapeando o risco água com a devida importância. Eu acho que é um modelo de negócio que vai crescer muito mais. Do ponto de vista específico de Braskem, a gente já tem unidades operando com 100% de reuso, a gente já investiu em plantas novas para aumentar muito o reuso industrial. A que eu comentei de 100% de reuso é reuso de esgoto, né? Reuso de água de esgoto. O outro ponto que eu acho importante, que, principalmente para essa aplicação de reuso de esgoto em processos industriais, que é uma dificuldade, é porque esse é um tema complexo de equacionamento. É um tema que envolve poder público, envolve concessão de esgoto, envolve o problema de que 1 em cada 2 brasileiros não tem esgoto, envolve necessidade de investimento em infraestrutura para coleta. Então, é um problema mais complexo. Eu acho que, do ponto de vista do industrial, a consciência está cada vez mais aumentando, mas a complexidade para a solução do problema é grande. A complexidade que envolve infraestrutura ao redor dos complexos industriais, envolve disponibilidade de água para ser tratada para reuso, próximo ou com infraestrutura adequada para poder suprir complexos industriais. Então, ele é relativamente complexo, mas claramente uma das soluções importantes no futuro. Tá? Muito obrigado. Agora uma pergunta para o Luiz Garcia Preto. Quais os planos para a retirada, para a utilização da água do aquífero Guarani e como é possível proteger as bacias e fazer negócios simultaneamente? Ok, obrigado. A primeira parte da pergunta sobre o aquífero Guarani, obviamente que é uma demonstração da preocupação que tem o mundo inteiro por o uso sustentável da água. Obviamente a Nestlé não está interessada em absoluto nisso, quase está fora da realidade olhar que uma companhia pode ter os direitos para utilizar um bem de toda a humanidade, neste caso de toda a Latinoamérica, como é Guarani. O que nós podemos fazer é proteger, mas em nenhum momento a companhia pode pensar, uma companhia como nós, que talvez utilicemos muita água, mas não somos grandes consumidores de água, poderíamos ni siquiera ter o pensamento de tentar de fazer uma coisa como utilizar en exclusiva el aquífero Guarani. Es un bem de todos os brasileiros e de todos os latinoamericanos. Então, acho que não tem nenhum sentido. Ok, muito obrigado. Agora uma pergunta aqui para a Tereza. Tereza, a gente já falou de vários pontos importantes, inclusive da questão da escassez de água, né, da necessidade de ações em relação a isso. E eu queria saber sobre oportunidades, até porque é o mote do nosso painel, né, o mote do nosso evento é justamente as oportunidades, os negócios que podem ser desenvolvidos dentro desse tema. Na sua visão, quais são as oportunidades que surgem em regiões onde há uma disponibilidade de água maior? Bom, as oportunidades, a parte boa é que no Brasil tem oportunidades fantásticas, e tanto onde tem água quanto onde não tem água, né? Onde não tem água, através da água de reuso, onde nós temos
além da operação para a população que eu mencionei, que eu mencionei ao longo da minha fala, mas também como a produção de água de reuso para a indústria. Então, nós temos uma operação e que a gente acha que tem um potencial imenso de crescimento, que é o Aquapolo, onde a gente usa, numa parceria com a Sabesp, o esgoto da região do ABC, onde a gente gera 650 litros por segundo de água de reuso para abastecer o polo petroquímico, e é uma planta que tem capacidade para gerar 1.000 litros por segundo para a indústria. E de tudo que a gente falou hoje ao longo dessa manhã, a água de reuso, de fato, é algo que a indústria precisa e muito para responder, inclusive, aquela pergunta: e se não tiver água? A água de reuso existe tecnologia, e eu acho que é a nova fronteira que a gente tem no país para endereçar as questões de restrição hídrica. E a outra é esgotamento sanitário. Eu acho que, de novo, eu não consigo imaginar um país que tem restrição hídrica jogando milhões de litros de esgoto bruto nos nossos rios. E aonde se tem água disponível, eu acho que a grande oportunidade é como trazer o consumo consciente, porque se ela está hoje disponível, ela não estará em breve. Por tudo que a gente tem visto, o crescimento das populações urbanas, a migração das áreas que estão com restrição, como foi mencionado aqui pelo representante do Ministério do Meio Ambiente, né? Quer dizer, uma população, uma região de 30 milhões de habitantes, onde 20% pode vir a migrar por falta de escassez hídrica. E vai migrar para onde tem água. Então, portanto, eu acho que a gente tem aqui um papel muito grande de fazer e promover o uso consciente da água. É um papel muito relevante que nós, do setor privado, temos. Acho que é parte da nossa obrigação para com a sociedade, junto de inovação e tecnologia para usar melhor essa água e investimento para garantir que a gente pare de poluir os nossos mananciais e os nossos rios. Obrigado. O senhor Nath Barak quer fazer considerações? Certainly, I would like to talk about the opportunities, and I think that we can turn this lemon into lemonade by partnerships and collaboration, and not only public-private, but also private-private, and I think that we can collaborate with many of the companies here. I think that if we take a region or new crops that can, through innovation and technology, save water and grow more crops. I know that in Brazil, we are going more and more into grain crops, into corn, a lot of sugarcane, citrus for the food and beverage companies. When you shift from flood irrigation to drip, you eliminate the pollution, the contamination of the aquifers and the rivers. So another very positive result. And I really think that the partnerships can bring those nice results. That's it for now. Muito obrigado. A gente vai encerrar agora o nosso painel e eu peço, então, que cada um faça as suas considerações finais, passe a sua mensagem. Termo de Braskem, vou insistir numa mensagem. Nós nos enxergamos como indústria como parte da solução do problema. A gente toma uma posição ativa para reduzir o nosso consumo, para ser cada vez mais racional no uso e em viabilizar oportunidades de reuso. Nós temos, junto à
os atores relevantes da nossa cadeia atuado para mobilizar, conscientizar e trazer o mesmo tipo de atitude a todos que estão perto da gente, e temos feito um trabalho mais abrangente, mais focado, em termos de reequilíbrio, uso racional de água com organismos mais representativos junto à sociedade como um todo. Eu acho que a mensagem final é assim, ó, nós precisamos nos envolver, é um problema sério, é um problema real. O mapa de risco hídrico que nós vemos e projetamos para 2040 afeta muito, não é a realidade só do racionamento que a gente está vendo hoje, vai ser muito mais amplo que isso, muito mais impactado também por mudanças climáticas. Então, eu acho é um movimento necessário, um movimento de todos na direção de um resultado comum e de algo que é muito relevante para a sociedade. Muito obrigado. Senhor Nath Barak, por favor. Water is a very unique resource. It is renewable. And we can turn the situation into a positive and perhaps look at it more optimistic if we collaborate, if we create partnerships, and if we use innovative technology. And when I always talk about drip irrigation, but reuse of water is innovation, desalination of water is innovation. Again, example from Israel, 60% of the water that we are using for irrigation in Israel is reused wastewater. So this is another innovation that can bring us to a safe shore, you may say. I think that the private sector has and should take a very central role. We are in the field, we are focused in results, we are very efficient, and together with civil society, with NGOs, with governments, and a lot of private partnerships, I think that we can do good for this planet. Muito obrigado, Sra. Tereza. Bom, no século XXI, eu acho que nós precisamos endereçar a questão do acesso à água, mas também acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Eu acho que esse é um tema que nós temos aqui, eu acho que é uma janela de oportunidade de trazer esse assunto para a agenda política, para que a gente possa viabilizar esses 20 bilhões de reais ao ano que precisam ser feitos no país para levar a universalização desses serviços e que permitam, então, que os investidores, junto com os agentes públicos, possam tirar, literalmente, o país do esgoto. Então, eu acredito que esse momento, essa semana do Fórum Mundial da Água e esse evento da CNI em especial, é muito importante para que a gente possa começar a trazer e dar mais visibilidade, para o tema saneamento como uma forma de mitigar a escassez de água. Obrigado. Eu acredito que um grande ponto que era importante dividir com vocês, eu comentei que tem um propósito, né? Eu acho que esse propósito esse pode ser um propósito empresarial que vem de fora, de reimaginar o nosso negócio, a mineração, para tornar a vida das pessoas melhores. Pode ser um clichê, mas, na verdade, eu acho que o grande ponto nosso é como é que a gente internaliza isso como um valor do seu negócio, mas um valor pessoal, onde cada atitude nossa, como líderes das organizações onde nós estamos, né, podemos nos aproximar dos stakeholders, saber a importância que nós temos como papel hoje na sociedade de provocar essa evolução, essa melhoria. Eu gostei muito do início, quando falou que é ciência e consciência, né? Quer dizer, uma reflexão interna de cada um. Como é que eu, a partir de hoje, vou fazer algo mais na direção de uma coisa que eu acredito que vai ser bom para as futuras gerações, que vai ser bom para os meus netos, meus bisnetos, e fazer isso porque eu acredito. Eu acho que a empresa traz uma disciplina, traz todo um rigor com relação a metas específicas, mas eu acho que o mais importante é como é que nós podemos aproximar mais das crianças, né, das escolas, né, dos nossos pequenos empresas que nos apoiam, né, nós, talvez sendo uma empresa que tem um número maior seja uma grande empresa, como é que a gente mobiliza, que a gente impacta, que a gente influencia, né, como é que a gente fomenta realmente
torna a água como um valor pessoal e um valor que realmente vai garantir a nossa sobrevivência. Então, é conectar, talvez, a estratégia de um negócio, mas trazer isso para o nosso dia a dia e isso mudar as nossas atitudes e realmente fazermos coisas diferentes para realmente ter água disponível e saneamento, né, para todas as pessoas do planeta. Thank you. I will probably not say anything new because everything my colleagues said I fully endorsed. I've been doing this, the water work in my company for 12 years, and I can tell you that it works. It works. We have been able to make progress in pretty much everything we have set our minds to do. So the positive news is it can be done. It can be done. But every drop counts. I would like to invite everybody here to make one personal effort, as you said, one personal effort to save water. Just my personal effort. Then go to your companies and offices and say, okay, we collectively need to save water. And hopefully, you in each individual company launch a program, a water access sanitation program, something for the community. I think we collectively here have a multiplier effect. Part of what we do in Coca-Cola is inspire other companies, invite and inspire other companies and inspire people. If we have managed to inspire one person here or two persons here, our job is done. Because I told you before, and I tell you again, it does take a village. There is a solution, there are solutions. All of us have been telling you we have been able to accomplish our goals by doing something. So it can be done, but it takes realizing, knowing, and of course, doing. And I invite everybody here to do something. And I'll say the last thing about research. During my 12 years doing this, I have seen lots of new ideas being put into play and producing results. There is this guy who captures water up on the mountain by using threads. There is another community who uses rainwater harvesting very efficiently. So I cannot see everybody, but if there is young people with an appetite for research, there is a wealth, a blue ocean that can be tapped, and in an industry that is only growing, the industry of saving the water resources for the people who are coming after us. And that's it. Well, I have maybe two small statements to... perdão, disculpen. Tinha esquecido. Eu queria fazer dois comentários. Um já foi feito bem aquí por el grupo. Eu acho que todos estamos de acordo. Y es algo que a nuestra compañía nos dio unos frutos bastante importantes. El principio de la responsabilidad individual. Eso cuando aplicado a temas de medio ambiente, cuando aplicados a temas de seguridad, cuando aplicado a temas de compliance, da unos efectos inmediatos. Entonces, ¿cuántos de nos fechamos a tornera cada día cuando escovamos os dentes? Todos tenemos que comenzar por pensar que son esas pequeñas actitudes o que hacen que después, cuando vamos en el Mancom a discutir sobre un proyecto de consumo de agua, a sensibilidad de todos los que estemos ahí sea exactamente la misma. O agua es un valor importante. El segundo pensamento que yo quería pasar para vocês está dirigido a una cosa que es fundamentalmente en el DNA de mi compañía, siempre estuvo presente, es la eficiencia. Y la eficiencia no llega por casualidad, siempre precisa de planificación. Y es ahí donde obviamente que también las autoridades pueden nos ayudar, forzando a nos a tener proyectos de planificación, no proyectos reactivos, no llegar a decir, ay, agora ya no temos agua, o que facemos cuando no temos agua, es moito alén disso. Se trata de que cada uno de nós temos que ter un plan que seja moito máis proactivo e moito menos reactivo. Entón, a planificación é absolutamente imprescindible para todos, para as persoas, para os individuos e para as autoridades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome da diretora de Relações Institucionais, Mônica Messenberg, do gerente executivo de Meio Ambiente, Davi Bom Tempo, e de todos que fazem parte da CNI, agradecemos a valorosa colaboração dos senhores neste painel. Obrigado.